Olá a todos. Então, eu sou a Fabiana, sou professora universitária e, como eu tinha combinado com todos, agora a gente vai fazer aquela segunda parte da aula sobre o uso do instrumento MBTI, explicando um pouquinho como que eu faço a aplicação dele e utilizo dentro do meu contexto de trabalho, principalmente quando eu faço oficinas e cursos para docentes. Então, vou compartilhar agora o slide. Também, né, com a mesma possibilidade, como eu já tinha comentado, é para otimizar o trabalho em equipe. Como que eu utilizo, então, o MBTI? Então, minhas experiências com ele. Eu falo sempre um pouquinho das experiências pessoais, porque depois que eu recebi o relatório completo do MBTI, que foi elaborado pela Rede Filipelli, eu pude, ao longo dos anos, cada vez que eu revisito esse relatório, começar a compreender algumas características minhas e como que eu posso melhorar algumas questões que eu considero frágeis, que necessitam um pouquinho serem aprimoradas. E eu acredito que esse processo de busca pelo autodesenvolvimento, autoconhecimento, aconteceu com essa visão geral que o MBTI me proporcionou. As experiências profissionais com o uso do MBTI. Então, eu venho utilizando o MBTI com professores, algumas equipes também de setor administrativo das próprias instituições em que eu vou fazer a formação para os docentes, faz também com a capacitação do MBTI, utilizando ele para o setor administrativo, para alunos, como eu já trabalhei no curso de medicina, com habilidades de comunicação. Então, como que esse aluno, como que esse futuro médico vai se relacionar com a sua própria equipe de trabalho, dentro do contexto de trabalho, todos os outros profissionais da saúde e também com o seu paciente. Então, utiliza o teste do MBTI para que a gente possa traçar um parâmetro geral de quem eu sou e depois dentro daquele grupo de trabalho na disciplina. Para melhorar o desempenho em grupos, quando eu trabalho com formação de preceptores, que são os profissionais dos serviços de saúde que recebem os nossos alunos para estágio, também faço com os preceptores a aplicação do instrumento do MBTI e com os alunos que entrarão no campo de estágio, pensando na organização, que tem alguns grupos de estágios que os alunos vão em dupla para determinado ambiente. Então, como que eu vou constituir esse grupo? Fundamentado, baseado em quê? Então, com o relatório do MBTI, fica um pouco mais fácil. E os docentes que têm seguido essa sugestão também têm gostado bastante do uso do MBTI. Então, como que eu faço? Antes da minha ida nas formações docentes, quando vou para outras instituições, ou antes da aula, antes da atividade, eu disponibilizo o link, e é um link que ele tem uma versão gratuita, então, lembrando que quem é autorizado e responsável por fazer a versão e emitir o relatório assinado e reconhecido pela CPP é somente a Rede Filipelli. Porém, esse link já veio agora no livro da Carolina, da aprendizagem socioemocional, e ele faz um parâmetro geral e até o momento, para mim, foi super útil. E depois que eu disponibilizo o link, eu peço que eles façam a apresentação e tragam para o dia da aula, salvo em PDF ou lá no celular, a resposta completa, porque vem essa síntese desse relatório daquela pessoa. Chegando lá, primeiro eu faço uma apresentação, aí eu vou entregar algumas características impressas, que eu vou deixar disponibilizar para vocês o PDF desse material, oriento o grupo a preencher o quadro, que é um quadro geral que eu já vou colocar aqui, depois a gente pode estar utilizando, mesmo que eu venha embora, eu deixo o quadro para aquele gestor daquele grupo, para aquele professor, utilizar como um parâmetro do que ele pode aprimorar no seu trabalho subsequente com a sua equipe. Então, como que eu faço? Eu vou lá, disponibilizo o teste, então eu vou abrir aqui o teste para vocês olharem. Aqui é um teste gratuito, então ele vem com um outro tipo de registro, fala que ele demora mais ou menos 12 minutos, pede que você responda honestamente, mesmo que você não gostar daquela resposta, e tente não deixar nenhuma resposta no neutro. Porém, a alternativa, ela existe aqui, que é a alternativa neutra.
Então, por exemplo, você acha difícil se apresentar para outras pessoas? Eu discordo, não completamente, mas eu discordo aqui. E assim a gente vai. Você fica frequentemente tão absorto em seus pensamentos que ignora ou esquece o seu entorno. Isso, para mim, concordo muito, me representa muito. Você tenta responder aos seus e-mails o mais rapidamente possível ou não e não suporta uma caixa de e-mail bagunçada? Discordo muito, porque a minha vive cheia. E assim a gente vai para a próxima etapa até que saia o resultado. Então, lá no site também, 16 personalities, que eu cliquei ali, nós temos aqui os tipos de personalidade, então vem deixando claro cada um. Se a gente clica, por exemplo, aqui, ó, eu sou INFP, aí vem a personalidade do mediador. Para essa personalidade, vem falando os pontos fortes e fracos, as relações românticas, como que é a amizade, como que é a paternidade dessa pessoa, carreiras, hábitos que ela vai ter no local de trabalho, e aqui a gente tem um perfil completo para quem tem esse tipo de característica, e se você clicar no perfil completo, aí você precisa pagar. Aí a gente tem aqui em diferentes situações que a gente vai poder estar pagando o teste, se você deseja ele na versão completa. Então, vou sair daqui, voltar lá para o nosso slide para continuarmos a apresentação, que é aqui como que eu uso. Então, dando continuidade, depois que a pessoa elabora o relatório, eu faço a apresentação, como foi nesse vídeo anterior, no vídeo MBTI 1, que eu liberei para vocês, mostrando as características, fazendo uma discussão, e eu levo esse quadro impresso, geralmente no papel A3, num tamanho maior, e aí depois que a gente termina, eu falo assim, pessoal, agora cada um vem e coloca o nome dele aqui. Então, todos que são ISFJ vão colocar o nome aqui nesse espaço, e assim sucessivamente, e aí a gente consegue ter uma visualização geral de quantas pessoas estão distribuídas em cada grupo. Geralmente fica vários, dependendo do tamanho do grupo, que não tem nenhum representante, e dali a gente vai discutir quais são essas características. Disponibilizo 2 páginas daquele material que eu mostrei para vocês do vídeo 1, que vai falar sobre efeitos das preferências nas situações de trabalho. Então, por exemplo, quais são as características de uma pessoa E no ambiente de trabalho e de uma pessoa I? Vou ler aqui uma, por exemplo, desenvolvem ideias discutindo-as com os outros. Já o I desenvolve ideias sozinhos pela reflexão. Então, se eu pego um aluno e coloco ele para trabalhar em todo o processo de aprendizagem em grupo, ele pode ter o seu desempenho prejudicado. Contudo, se ele tem a consciência dessa introversão e ele também deseja melhorar as suas relações e ter um autodesenvolvimento, desenvolvimento socioemocional, e ele está aberto para isso, que é o que a Carolina Cavalcante propõe lá no livro dela também, ele pode pensar, nossa, eu gosto de fazer sozinho, mas eu preciso trabalhar com o outro. Como eu posso desenvolver um trabalho com o outro? Então, ele vai se abrir a vir para cá um pouquinho, trabalhando da mesma forma que algumas características muito legais que o I tem, o E também pode pensar em tentar trazer isso para próximo dele. Ao invés de isolarmos as pessoas só com esse perfil e com esse, eu olho quais são as tarefas a serem executadas, o que um pode contribuir com o outro e, consequentemente, essa tarefa ficar muito mais, com resultado muito melhor, muito mais detalhado, o resultado daquela atividade vai ser potencializado pelo agrupamento dessas pessoas. Comunicação. Métodos preferidos de comunicação de cada grupo também. Então, vem lá do E e do I, do S, do N, que é a sensação, intuição, o pensamento e o sentimento. Então, como que nós vamos organizar? São pessoas que gostam de apresentar primeiras evidências, por exemplo, o S, e o I gostam de esquemas globais com as questões mais amplas sendo apresentadas primeiro. E aí, dando continuidade aqui, nós temos os tipos de súplicas. Aqui eu utilizo geralmente como uma forma de brincadeira, para que a gente possa ir lá e pensar numa discussão mais geral.
Por exemplo, INFP, que são as minhas siglas, a minha característica. Então, ela diz assim: ajude-me a terminar tudo aquilo que começo, porque geralmente é um grupo de pessoas que começam muitas coisas e depois têm dificuldade para terminá-las. Então, eu sempre comento como colocar uma pessoa com esse perfil, como o meu, numa função que precisa ter execução, conclusão das atividades, uma gestão. Então, o gerenciamento do tempo não é algo muito fácil para mim, não é muito agradável, e é exatamente por isso que a gente pensa, né? Só um minutinho, deixa eu só continuar aqui a apresentação. E é exatamente por isso que a gente pensa em potencializar as nossas características, quando nós temos esse tipo de possibilidade de trabalho em grupo. Por exemplo, ISTJ, ajude-me a começar a me importar menos com pequenos detalhes. A partir de amanhã, às 11 horas, 41 minutos e 34 segundos. Ou seja, uma pessoa ISTJ é extremamente detalhista. E aí, se ela vem trabalhar com uma pessoa que começa, não termina e não é muito detalhista, mas uma pessoa cheia de ideias e que levanta muitas hipóteses, isso pode gerar um conflito a partir do momento que eu não conheço as características. Da mesma forma que o INFP pode olhar para o outro e dizer assim: meu Deus, como essa pessoa é metódica e criteriosa, eu não gosto de trabalhar junto. Mas eu, como tenho essa dificuldade, que começo muita coisa e não consigo concluí-las, prefiro escolher alguém com perfil de gestão do tempo e de organização das atividades e trabalhar junto com essa pessoa, porque eu sei que ela vai me ajudar nesse sentido de conclusão das tarefas. E isso só foi possível porque eu reconheci que esse ponto tem o lado positivo, com muitas ideias, mas também não adianta ter as ideias, senão há a possibilidade de execução e conclusão. E é aqui que vem o trabalho colaborativo com alguém com perfil diferente. Já a estratégia apresentada pela Carolina Cavalcante, lá no livro de Aprendizagem Socioemocional com Metodologias Ativas, a estratégia 3 traz o teste de personalidade versus matriz de percepções. Então, ela faz uma descrição, ela convida as pessoas para fazerem uma versão simplificada do inventário pago do MBTI, e aí ela explica o que é o teste, né? Ela também fala, foi desenvolvida a partir de 5 tipos de personalidades apresentados pela teoria do Big Five. O teste online pode ser acessado aqui, isso dentro do livro dela. O que sabe fazer antes de começar, né? O que se precisa fazer ou saber antes de começarmos. Então, ela fala para que serve a estratégia, se a gente vai utilizar lá com jovens a partir de 18 anos, adultos e idosos podem realizar atividade completa. Mas ela também traz como uma proposta que essa atividade pode ser aplicada para crianças a partir ali de 8 anos e adolescentes de até 16 anos. Só que ela traz como sugestão que indica que não é apropriado para essa faixa etária o último item, né? O teste de personalidade. Por quê? Porque já é uma coisa com um vocabulário e uma estratégia muito mais aprofundada, que ainda não há essa maturidade com as crianças. E o tempo estimado para a condução, o número de participantes, recursos e materiais físicos e digitais que são necessários, algumas adaptações da estratégia. Então, ela coloca, olha, se forem suprimidas as etapas 1 e 3, você pode desenvolver com crianças de 8 a 17 anos, mas aí algumas etapas não devem acontecer. Aqui ela traz o passo a passo, muito bem colocado, bem detalhado, para que a gente possa compreender como podemos utilizá-las. Aí ela vem falando, trazendo, e no final você vai pedir para compartilhar, né, ali com a pessoa suas percepções, e no final agradeça a pessoa por compartilhar as percepções dela com você, que ela vai trazer as percepções dela mesmo, depois traz as nossas. Aqui também ela pede para ir lá no TED Talking, no TED Talking, que é bastante interessante essa palestra aqui, tá? Que é do Brian Little, que explica como a nossa personalidade é única, quem você realmente é. Também traz aqui evidências de que a aprendizagem socioemocional está sendo desenvolvida. Por que eu fiz um destaque aqui? Não adianta a gente trabalhar, ler, construir, pensar, refletir
E daí, que parâmetro que eu vou utilizar? Mas será que tudo que eu tenho feito, aplicando o MBTI, refletindo sobre ele na minha própria vida, com os meus alunos, como que eu posso ter uma garantia que está melhorando? Então, se nós conseguimos saber descrever e reconhecer características de sua identidade e personalidade, isso é uma garantia de que elas estão acontecendo ali, a aprendizagem, né, as evidências estão sendo mostradas, e também a partir do momento que nós conseguimos acolher e reconhecer a percepção de outras pessoas, e com isso ampliar o nosso autoconhecimento. E aqui eu trouxe até em evidência, né, em destaque a própria evidência de que a aprendizagem está sendo desenvolvida. E daí eu trago aqui como uma característica final que diz assim: cada pessoa é única. Um ENFP é igual a cada ENFP, que é igual a outro ENFP, que não é igual a ninguém. Por mais que são 3 ENFPs, nenhum é igual ao outro, porque eu já tinha comentado no vídeo 1 que as características culturais, o contexto familiar, onde crescemos, a nossa genética, o nosso ambiente, tudo isso traz as suas influências para nos tornarmos únicos. Todo homem é igual a cada homem, que é igual a outro homem, que não é igual a ninguém. E, para finalizarmos com o nosso amado Carlos Drummond de Andrade, ninguém é igual a ninguém, todo ser humano é um estranho ímpar. E, mais uma vez, obrigada. Peço que vocês curtam, compartilhem o vídeo. Aqui estão os meus contatos. Caso vocês queiram trocar mais algumas ideias, perguntar mais alguns detalhes e também solicitar, de repente, ali que eu envie algum documento, algum material. E sempre vai ficar lá no link do Instagram a pastinha onde eu deixo vários deles para vocês poderem baixar. Então, muito obrigada e até a próxima.